Bem-vindo ao canal, tudo bem com você? Vamos para o nosso último resumo da lição da Escola Sabatina do trimestre, o tema, o grande conflito. Eu acredito e penso que você se deleitou nestes conhecimentos que tivemos a oportunidade de estar estudando durante todas as semanas desse trimestre, do segundo trimestre de 2024. Essa lição nos trouxe conhecimentos assim riquíssimos, temas profundos, temas sequenciais que nos levaram para mais perto do Senhor, de modo a querermos desfrutar das delícias do lar que Jesus já preparou para nós. Estamos nos últimos momentos da história dessa terra. O conflito ele vai se acirrar de tal modo que nós, como cristãos, devemos nos fortalecer firmemente no Senhor, nos apegar a Cristo Jesus como a nossa rocha e fazermos a escolha certa, estar do lado do vencedor, que é Cristo Jesus. Nós, como cristãos, devemos hoje, amanhã e depois de amanhã e todos os dias seguir o Cordeiro por onde o Cordeiro andar, porque só assim nós seremos também vitoriosos. Seremos vitoriosas nesse plano final, nesta batalha, nesta guerra que logo logo vai ter culminância com os últimos acontecimentos. A lição de número 13, ela vai falar do triunfo do amor de Deus. No final, o Senhor vence, porque Jesus já venceu na cruz do Calvário. Jesus ressuscitou e Jesus hoje vive para interceder por cada um de nós. Então não devemos ter medo, precisamos nos colocar do lado certo, do exército correto para sermos também vitoriosos. A lição dessa semana encerra nossos estudos e destaca os acontecimentos finais da guerra cósmica entre Deus e Satanás. Entre os eventos notáveis que ocorrem no auge do grande conflito estão o tempo de angústia, a segunda vinda de Jesus, o juízo executivo no céu durante o milênio, com o resumo dos eventos terrenos e celestiais daquela época, e ainda sobre a restauração de todas as coisas para a eternidade. A Bíblia promete que o grande conflito terminará com a vitória de Deus. Aleluia! A palavra de Deus nos convida a depositar nossa confiança total em Jesus e a colaborar com Cristo no plano da redenção de tantas pessoas quanto possível e compartilhar de sua história passada, a cruz, a sua história presente, a salvação individual e a experiência coletiva na igreja, e ainda mais falarmos da vitória futura, que é o desfecho final cósmico entre este conflito. Você já está inscrito no canal? Te convido a se inscrever, a deixar o seu like e também compartilhar este assunto que nós vamos estar agora trazendo para cada um de nós. Podemos encarar então o futuro com esperança? Podemos sim, porque nós temos um vencedor, que é Jesus Cristo. Nós temos o exército de anjos ministradores que estão trabalhando para mim e para a tua salvação. Nós podemos contar com o Espírito Santo que nos motiva a estar na presença do Senhor, buscando força, buscando o poder do alto e comunhão para que nós possamos andar juntinhos com Jesus nessa jornada até o céu. Então, na última lição desse trimestre, nós veremos o amor inabalável de Cristo em meio a momentos mais emocionantes da história. A gente ainda não viu, não passamos pelos grandes acontecimentos que virão, claro, porque estão no futuro próximo, mas eles serão muito difíceis. E para isso, Deus nos convida a nos escondermos nele, a escolhermos andar com ele, a fortalecer a nossa fé nele e na sua palavra. Por isso a lição vem falando sobre o triunfo do amor de Deus. Esperança no tempo de angústia é o tema de domingo. Baseado nos livros de Apocalipse, Daniel e Jeremias, a pergunta de número 1 é: que eventos ocorrerão pouco antes da volta de Jesus? A lição nos fala no tempo que esta oportunidade, essa salvação que está disponível para mim, para você, ela vai se acabar. E por isso a Bíblia, o conceito bíblico desse assunto é chamado de porta da graça, ou seja, o fim do tempo da graça será seguido por um evento. Que evento é esse? Que tempo é esse? Um tempo de angústia. E a angústia qual nunca houve na terra, como diz Daniel e Jeremias. Angústia como nunca houve na terra. E que angústia é essa? Você já passou por algum momento difícil, por algum tipo de angústia pessoal na sua vida?
É bom passar por angústias? Não, não é bom. Mas nós aprendemos nesse tempo de angústia que nós não estamos sozinhos. Da mesma forma que a Bíblia nos traz que nós passaremos por este tempo de angústia, e aí nós temos uma história na Bíblia que fala sobre Jacó. Muitas pessoas falam, o tempo de angústia que virá será tal qual nunca houve na terra. Será uma angústia semelhante à angústia que Jacó sofreu. Mas aí você se pergunta, que angústia foi essa de Jacó? Olha, Jacó, a história está lá em Gênesis, e nós sabemos que a história de Jacó foi de um homem que enganou o seu irmão, enganou o seu pai, e mentiu e seguiu sua vida assim por muitos anos, até um dia em que ele teve um encontro com Deus, e nesse encontro com Deus, Jacó precisava passar por um vale, e nesse vale do Jaboque, ele, com medo do seu irmão, passou toda a sua família, seus animais, seus pertences, passou à sua frente e ficou sozinho no vale. Naquele vale, ele teve uma noite de angústia, uma noite de um encontro especial, uma noite em que ele se derramou nos pés do Senhor. Ele estava sozinho, ele e Deus, lutando contra os seus temores, lutando contra os seus enganos, porque ele temia que o seu irmão Esaú o matasse. Mas o maior medo de Jacó naquela angústia, naquela luta, foi de que os seus pecados não tivessem sido perdoados por Deus. Ele tinha ido tão longe e achava que não tinha tido salvação para ele, mas houve salvação. E nesse tempo de angústia que nós passaremos na terra, será um tempo de angústia qual nunca houve na terra. Nem o Covid é uma angústia semelhante à que virá. Nem a morte de um filho, de um pai, de uma mãe, de um ente querido será semelhante à angústia desse tempo que virá. Por isso, o Senhor nos pede que hoje é tempo de nós nos fortalecermos nele para este tempo que em breve virá. E esse tempo de angústia vai vir quando a porta da graça se fechar. E aí você se pergunta, mas o que é essa porta da graça? O que é isso? O fechamento da porta da graça significa o quê? É um assunto que muitas vezes provoca medo em muitas pessoas. O tempo de graça termina para cada indivíduo em sua morte, é bem lembrado. Ou seja, a janela de oportunidade para esta pessoa, para que nós respondamos à graça de Deus, será fechada quando nós morremos. Quando a pessoa morre, acabou. O que ela tinha que fazer para ser salva, tinha que se fazer em vida. O que nós temos que fazer para sermos salvos, não fazer, mas nos colocarmos nessa oportunidade de salvação é agora enquanto estamos com vida. Porque quando a pessoa morre, acabou. Não adianta acender vela, não adianta pedir para o santo fulano, para o santo Beltrano, pedir para o pastor orar, para o padre rezar. Acabou, morreu, acabou. Vai para o cemitério, vira pó, ou então vai para o lugar que é cremado e vira pó. Acabou a oportunidade. O Senhor é justo e tratará o caso de cada pessoa de acordo com a luz que a pessoa recebeu. Deus ele tratará cada pessoa conforme o conhecimento bíblico que ela teve. Mas nossa resposta individual é decisivamente importante. Preciso responder a esta oferta de salvação. A porta da graça é como se fosse uma janela aberta de oportunidades de salvação para mim e para você. Se eu só rejeito, eu estou rejeitando ser salvo. Agora, se eu aceito, abro meu coração e quero participar da salvação e quero ser salvo, eu vou aproveitar esta porta que o Senhor me abriu, esse tempo de oportunidade que Ele me concede para viver essa salvação que Ele me oferece. Mas haverá um momento na história do grande conflito em que Deus declarará que terminou o tempo em que as pessoas podem ser aceitas, que as pessoas podem aceitar sua graça perdoadora a fim de serem salvas. Essa ocasião marcará o limite irrevogável, após o qual nenhuma salvação será possível. E se o momento do fechamento da porta da graça você se perguntar, e se eu não estiver preparado? Se esse fechamento me pegar desprevenido ou desatento? E se eu não estiver completamente pronto naquele momento? Primeiramente, nós precisamos entender que o fechamento da porta da graça é real e acontecerá. As intrigas do diabo não continuarão para sempre. Amém? O pecado, o sofrimento e a morte não nos dominarão eternamente. Por outro lado, o Senhor esperou e espera pacientemente e dá
todas as oportunidades aos seres humanos para testar suas promessas, para conhecê-lo mais e retornar a ele e ao seu reino de graça. Portanto, o fechamento da porta da graça não significa que o amor e a graça de Deus pela humanidade atingiram um limite ou se esgotou. O Senhor nunca deixa de ser o Deus de amor, justiça e graça descrito na Bíblia. É por esta razão que após o fechamento da porta da graça, não haverá mais ninguém que sinceramente deseje receber a graça salvadora. Vamos traduzir este assunto da porta da graça na história da Arca de Noé. Quando Noé foi chamado por Deus para construir a arca, aquela arca não foi construída para animais. Aquela arca foi construída para pessoas entrarem nela por livre e espontânea vontade, por escolha própria, para serem salvas do dilúvio, porque Deus anunciou que viria um dilúvio. E Deus hoje anuncia que ele vai voltar. Então, Noé obedeceu a Deus, pegou os materiais que ele tinha e começou a pregar para as pessoas. Sabe de que forma? Construindo a arca. Pam, 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 é Noé que está batendo, pam, 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 uma arca está fazendo, pam, 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 ele está obedecendo ao que o nosso bom Deus lhe mandou. Só que as pessoas zombavam de Noé, e Noé construiu a arca. E podemos dizer que o tempo de graça para aquele povo antediluviano foi de 120 anos, porque foram 120 anos de construção da arca. Cada martelada, cada batida de prego anunciava que o dilúvio viria e as pessoas zombavam. As pessoas até acreditaram no primeiro momento, mas depois não viram nada de dilúvio, a arca ficou pronta, não caiu chuva e ficaram brincando com a oportunidade. Mas chegou um momento em que silenciosamente os animais começaram a entrar na arca. As pessoas não quiseram, entraram os animais, entrou Noé e a sua família, 8 pessoas. E de repente, aquela porta se fecha por fora. Nenhuma mão visível fechou a porta da arca. Ou seja, a porta da salvação para quem quisesse entrar na arca havia se encerrado. Deus foi ruim? Deus foi mau? De maneira nenhuma. As pessoas rejeitaram a oportunidade que tiveram para entrarem na arca. Da mesma forma hoje, nós estamos pregando. As pessoas estão aceitando, outras estão zombando, mas a maioria está brincando e não aceita a salvação. Para essas pessoas, para todos nós um dia, a porta da graça, da oportunidade vai se fechar e acabou a oportunidade de salvação. Não porque Deus seja ruim, mas porque cada pessoa escolheu e Deus respeita o livre-arbítrio de cada pessoa. Deus, ele respeita a escolha de cada um de nós. Dando sequência na lição, qual é a única preparação eficaz para o tempo de angústia que se aproxima? 1 João 3, João 8, 29, 14 e 30 nos diz que manter acesa a chama da esperança na volta de Jesus, permaneceremos em comunhão com Deus Pai, com Deus Filho, com Deus Espírito Santo, e também nos agradar do Senhor e nos afastar de toda forma e aparência do mal. Dessa forma, nós estaremos nos preparando para esse tempo que virá, nos mantendo em relacionamento constante com o Senhor. Salmos 27, 91, Apocalipse 3, 10 a 12. Que promessas tranquilizadoras Deus nos dá para o tempo de angústia? E desse tempo de angústia igual nunca houve na terra, que estará vindo daqui uns dias na terra. Angústia maior do que a angústia do Covid, que foram bilhões que morreram, milhões de pessoas que morreram. Angústia maior do que a dor que eu já mencionei aqui. Ela será, Deus, nesse momento dessa maior angústia, Deus será o nosso abrigo, nosso refúgio seguro, e seus anjos nos protegerão. Jesus nos guardará até o fim. Jesus nos assegurou de que estará conosco, sempre. Se você já passou por uma angústia ou está passando por uma angústia, faça de Jesus o teu braço forte. Ele não nos desampara. Jesus, no meu maior tempo de angústia que eu passei na terra, em 2020, com a morte do meu filho, nesse tempo de maior angústia para mim, Jesus esteve comigo, Jesus me amparou, Jesus me consolou, Jesus me fortaleceu, Jesus me animou a prosseguir, Jesus me fez levantar do deserto, a caminhar na areia quente, sem querer sentar, sem querer fazer acampamento no deserto.
Deus, Ele estará com você, Ele estará comigo, estará conosco no tempo da maior angústia que a terra vai sofrer daqui uns dias. E que este dia venha logo. Por quê? Por que, irmã da luz? Porque Jesus precisa voltar. Jesus quer nos levar para casa, para um terreno seguro, para um lugar de amor, de paz, de vida eterna. Então, essa angústia virá antes de Jesus voltar. E segunda-feira vai falar sobre a bendita esperança do breve retorno de Jesus. Glória a Deus. Jesus vai voltar. Essa é a nossa maior esperança. Essa é a nossa maior alegria. Por essas promessas da volta de Jesus, profetas, apóstolos, cristãos de todos os tempos têm anunciado esse dia, alicerçados na garantia dada pelo próprio Cristo. Eu voltarei. Jesus diz, eu voltarei. Aleluia, porque Jesus é fiel nas suas palavras. Assim, seu retorno à terra é a bendita esperança que conforta o coração dos seus seguidores. Quando nos deparamos com sofrimento, com a dor, com o pranto, com a morte ao longo da jornada terrestre. A nossa jornada é recheada dessas coisas tristes. Mas quando Jesus prometeu que vai voltar, nós passamos por todas elas com alegria e confiança, porque quem fez a promessa é fiel. A noite do pecado terá fim. Nós temos um novo amanhecer raiando para cada um de nós, marcando o início de um novo tempo para os filhos de Deus. A volta de Jesus vai marcar um novo tempo para mim e para você. Por isso nós devemos viver com a alegria, com a esperança em nosso coração. A lição ainda nos diz que foi por acreditarem nestas promessas que homens e mulheres no passado deram a vida pela esperança da volta de Jesus. Apocalipse 6, 15 e 17, Isaías 25, 8 a 9, esses textos traz dois grupos de pessoas. O que explica a diferença entre essas duas atitudes, entre as atitudes desses dois grupos de pessoas? Enquanto Apocalipse diz que os ímpios estarão com medo e pedirão a morte porque rejeitaram a graça de Jesus, por outro lado, a Bíblia fala em Isaías que quando Jesus estiver voltando, os justos se alegrarão porque aceitaram a graça salvadora e se prepararam e aguardaram, estamos aguardando o retorno de Jesus. Então a Bíblia traz dois grupos de pessoas que estarão vivas por ocasião da volta de Cristo: os ímpios e os justos. Os ímpios são aqueles que não querem nada com Deus, mas na hora que Jesus estiver voltando, nas nuvens dos céus vão pedir a morte, porque não poderão e não terão como olhar para Jesus sem ser fulminados. Os ímpios vão perceber as horríveis consequências de ter escolhido o lado errado e terem estado do lado errado o tempo todo. Porque durante essa janela de oportunidade chamada graça, as pessoas estão rejeitando a salvação. Apocalipse 15, 3 e 4 e 19, 7. Como os redimidos responderão à gloriosa salvação provida por meio de Cristo? Os salvos se alegrarão, louvarão a Cristo, entoando o cântico de Moisés e do Cordeiro, em adoração contínua por toda a eternidade. Os justos, os salvos, que aceitaram as oportunidades oferecidas hoje por Deus, nós estaremos louvando, vivendo a concretização desta esperança que hoje nos move a ter fé, que hoje nos move a esperar, que hoje nos move a anunciar. Oh, não deixe Jesus, aceite Jesus, Ele é tão bom, Ele é maravilhoso, Ele vai voltar, Ele vai acabar com a tua dor, Jesus vai acabar com o teu sofrimento, Jesus vai acabar com a morte, Jesus vai acabar com o choro. Ele está te dando e me dando a oportunidade agora. O que tu vais fazer com essa oportunidade? Ele está voltando. Nesse momento, meu relógio marca um horário. Mas no relógio do céu eu imagino que o ponteiro está dando quase meia-noite. Jesus está quase dizendo assim: filhinho, espera só mais um pouco. Daqui a pouco vou te buscar aí na terra. Confie nas promessas do Mestre. A lição de terça-feira, o milênio na terra. Apocalipse 19 termina com uma descrição dramática da volta de Jesus e da destruição dos ímpios, mas a história não acaba aí. Apocalipse 20 nos introduz a um período que durará 1000 anos, conhecido na Bíblia como o milênio. O que acontecerá durante esse período quando Jesus voltar? O que acontecerá a Satanás quando Jesus voltar? Olha, quando Jesus voltar, segundo a Bíblia, Apocalipse 20, de 1 a 3,
Jeremias, outros textos que a Bíblia nos diz, Jesus vem com os anjos do céu. O céu vai ficar em silêncio. Todo o céu virá nos buscar. Todo o céu, os anjos, Jesus, Deus, o Espírito Santo, eles querem vir nos buscar. Oh glória, aleluia. E o céu ficará vazio. Quando Jesus vir buscar os salvos, os que se prepararam, os que escolheram andar com Jesus, os que aproveitaram a janela de oportunidade, a graça salvadora. As pessoas que não aceitaram Jesus, elas vão morrer fulminadas, não porque Jesus é mau, mas eles morrerão com o resplendor da glória de Jesus. O brilho de Cristo é tão intenso, é tão puro, que essa glória de Deus vai fulminar os ímpios, que não aceitaram a graça salvadora, que não se entregaram a Jesus, que escolheram Satanás, que estão escolhendo. Então esses ímpios vão morrer. E a Bíblia fala em Jeremias que a terra vai ficar sem forma e vazia, não haverá vida aqui, não haverá quem enterre os mortos, a terra será um grande cemitério a céu aberto. E o que acontecerá então com Satanás? Satanás, pelas circunstâncias, porque ele trabalha, porque tem pessoas para ele tentar. Como não terá ninguém para tentar quando Jesus voltar, porque os ímpios morrerão, os salvos serão levados para o céu, então a terra ficará como no princípio, sem forma e vazia, totalmente destruída, com um monte de mortos nela. E Satanás vai fazer o quê? Nada. Ele vai ficar preso pelas circunstâncias, porque não tem ninguém para ele tentar. Ele e os seus anjos maus vão ficar perambulando por este grande abismo chamado terra. A Bíblia diz que ele será acorrentado, mas esse termo é simbólico. Claro que ele não vai ser preso numa corrente e ficar amarrado 1000 anos. Ele vai ficar preso simbolicamente porque não tem pessoas para ele tentar. Porque a terra é um cemitério a céu aberto. Ele vai ficar preso por 1000 anos nessa terra, contemplando o trabalho destruidor que ele fez. A lição de quarta-feira, o juízo no milênio. Apocalipse 20, de 4 a 6. O que os justos farão durante 1000 anos e por que isso é importante? A Bíblia fala que os salvos receberão autoridade para julgar os que se perderam. Os salvos entenderão porque muitos não estarão lá. Os salvos viverão e reinarão com Cristo. Tudo isso durante 1000 anos, seguido depois da eternidade. Na sequência da volta de Cristo, acontecimentos extraordinários terão lugar. Até que o planeta Terra seja definitivamente restaurado, decorrerá um período de 1000 anos ou 1 milênio. O que acontecerá na Terra durante esse período eu já expliquei. Onde e em que circunstâncias estará Satanás, também já mencionei. Qual e como será o desfecho de tudo? É importante que busquemos resposta na Bíblia. Que outros eventos marcarão o fim dos 1000 anos? Então nós passaremos os salvos 1000 anos no céu. E que eventos marcará o fim dos 1000 anos? Apocalipse 21, 2 e 10 nos diz que a cidade santa vai descer para a terra. Dentro da cidade santa estarão os salvos com Jesus. E fora da cidade estarão os perdidos com Satanás. Então acabou os 1000 anos. A cidade santa desce. Os ímpios são ressuscitados e verão a cidade santa com os salvos, com Jesus, com os anjos. O que Satanás vai fazer? Ele vai, com seu grande exército, à medida que a terra vai se aproximando, aliás, à medida que a cidade santa vai se aproximando da terra, Satanás vai reunir o seu exército, que será como a areia do mar. Agora ele vai ter pessoas para tentar, né? Todos os ímpios ressuscitaram e ele vai ter pessoas para tentar. E ele vai convencer essas pessoas, vão se reunir e vão marchar em direção à cidade santa. Mas a Bíblia nos diz que vai descer fogo do céu, aleluia, e vai consumir Satanás, os anjos maus e os ímpios. Mateus nos fala que o lago de fogo foi feito para Satanás e seus anjos, não para pessoas. Mas como as pessoas hoje rejeitam a oportunidade da salvação, escolhem andar fazendo o que não é agradável a Deus, praticando o pecado, então o pecado vai estar impregnado nas pessoas que não quiseram aceitar Jesus. Se o pecado está nas pessoas e Deus vai destruir o pecado, então o pecador está no combo, vai ser destruído.
Vai descer fogo do céu e consumirá os que rejeitaram a salvação. E o fogo não foi preparado para os homens, mas para o diabo e os seus anjos. Aqueles que não ficaram do lado de Cristo receberão a mesma sentença de Satanás. O desejo de Deus é salvar. Para isso, Cristo deu a vida. A destruição é um ato estranho para Deus. Deus destruir aquilo que ele criou é estranho, mas depois de dadas as oportunidades, ele terá que destruir o mal para devolver a perfeição original a seus filhos, que é uma terra renovada. Quando falamos em destruição, as pessoas imaginam que os ímpios irão ficar queimando para sempre. Eu estou com esse papel aqui para simbolizar, para trazer uma explicação mais palpável de entendimento. Quando a Bíblia fala que descerá fogo do céu e consumirá os ímpios, não significa que eles vão ficar atormentados por eras, por séculos, por eternidade se queimando, não. Se eu pego esse papel e toco fogo, enquanto houver matéria, enquanto houver papel, o fogo vai consumir. Quando consumir esse papel, ele vai ser eterno, esse fogo, até consumir o papel. Quando terminar de consumir o papel, acabou. Vai virar cinzas. Então será assim com os ímpios. Eles não vão ficar sendo atormentados, queimando no falso fogo do inferno, não. Eles vão ser queimados enquanto durar a matéria, enquanto tiver matéria, vão ser queimados. E quando consumir, é para sempre, acabou, virou pó, acabou. Então, no fim dos 1000 anos, resumindo, os ímpios ressuscitarão, Satanás será solto de sua prisão, pois será novamente a quem tentar. Ele reunirá seus seguidores para a última batalha e serão lançados no lago de fogo e enxofre. E a lição de quinta-feira vai falar sobre 2 eternidades. Por que os ímpios serão ressuscitados, então? 2 Coríntios 5:10, Romanos 14:10 e Apocalipse 20 fala que todos terão uma audiência com o Criador. Por isso, todos terão que comparecer diante do tribunal de Deus. Deus, ele é justo e ele dá recompensa conforme as nossas obras. Por isso, todos terão de prestar contas perante o tribunal de Deus. Todos devem ser convencidos de que Deus é justo. Finalmente, todo joelho se dobrará e reconhecerá a justiça divina no grande conflito. Até mesmo Satanás e seus anjos reconhecerão que nunca houve justificativa para a rebelião. Todo mundo ímpio está em julgamento perante o tribunal de Deus, acusado de alta traição contra o governo do céu. Não há ninguém para pleitear sua causa. Quando esse momento acontecer, não terá mais ninguém para interceder. Hoje nós vivemos no juízo de investigação. Hoje nós temos um sumo sacerdote, Jesus Cristo, o justo, lá no santuário celestial. No lugar, no espaço físico, cuidando da minha e da sua causa, nos ajudando a tomarmos as melhores decisões. Mas nesse momento do juízo executivo, é sentença. É sentença. É recompensa. Para quem fez o bem, vida eterna. Para quem fez o mal, morte eterna. As 2 eternidades. Uma será a vida eterna para os que aceitaram a janela da oportunidade, aceitaram Jesus durante esse período que nós chamamos de graça, dentro da janela de oportunidade chamada salvação. Nós teremos a vida eterna. Mas a eternidade da morte eterna será para os ímpios, para quem rejeitou esta janela de oportunidade chamada salvação, chamada graça. O que a Bíblia revela sobre a destruição do pecado dos pecadores e a recompensa dos justos? Apocalipse 20, Salmo 37, 20, Malaquias 4, 1, nos diz que os perversos, os pecadores serão destruídos, queimados como palha. Mas os que confiam no Senhor possuirão a terra, amém? E viverão para sempre de forma infinita. Assim diz o Senhor, amém? Então, as 2 recompensas, as 2 eternidades, vida eterna ou morte eterna, qual dela vais escolher? Eu te convido a escolher a vida eterna. É tão bom viver com Cristo, é tão bom viver para Cristo, é tão bom viver com essa esperança de que temos uma eternidade com Jesus, temos esperança de dias melhores, não aqui nessa terra, que vai ser destruída, queimada com fogo, mas na nova terra nós teremos essa esperança de viver uma nova terra com Jesus.
para finalizar a lição, nós vamos ler esse trecho da lição que diz o seguinte: a nova terra será o nosso lar. Você quer ir para lá? Eu quero. Lá viveremos como originalmente pretendíamos viver antes da queda. Nós vamos viver cheirando flores, cultivando um jardim, estudando uma folha, brincando com o leão, com a girafa, com o animal que você imaginar, encontrando ali redimidos de todas as idades e de todas as épocas, bem como anjos e outros seres criados, interagindo com eles. Um ponto ainda mais importante é que nós desfrutaremos o privilégio da comunhão face a face com Deus e iremos adorá-lo pessoalmente. A terra e o universo serão reconciliados e serão trazidos de volta à harmonia e unidade que existiam antes da queda. Seremos capazes de viajar livremente por todo o universo. A impossibilidade atual de viajarmos ao céu não decorre de limitações temporais, espaciais, materiais ou de velocidade, mas é uma consequência do pecado. Quando o grande conflito finalmente terminar e o pecado for removido, nós viveremos as mais altas aspirações que hoje nós intentamos na mente. Você deseja ir para lá? A oportunidade, a graça está a nosso favor ainda. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor te guarde e nos faça escolher todos os dias desfrutarmos da vida eterna, eternamente ao lado do nosso Deus e para sempre. Amém.